Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Amém! Hoje nós estamos no módulo 1, disciplina Vida Cristã, terceira aula. E hoje nós vamos falar sobre salvação. Deus Todo-Poderoso, quero colocar diante de Ti, Senhor, cada aluno, cada aluna, cada jovem, cada adolescente, cada pai, cada mãe, cada avó, cada filho, todos que estão ligados direto nessas aulas, meu Pai. Deus, que o Senhor venha sondar o coração de cada um e que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai, através dessa aula, através do seu entendimento, Pai. Derrama chuvas de alegria, bênçãos de alegria sobre cada aluno que está assistindo essa aula, em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos falar sobre salvação. Eu quero falar um pouquinho sobre a introdução aqui. A palavra salvação, ela pode ter vários significados, né? E entre eles, ato ou efeito de salvar ou salvar-se, saudação, redenção. E a palavra salvação, ela tem vários significados. Tirar, né? Livrar de um perigo, dar saúde a alguém, transpor, vencer. Amém? Então, porém, o nosso objetivo aqui é expor o conceito mais importante que essa palavra representa para mim e para você. O plano de Deus para o homem. Porque desde que o homem desobedeceu lá no Jardim do Éden, lá no início de tudo, Deus tem colocado em prática seu plano para salvá-lo. Quando o homem comeu lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo conhece essa história, né? Ele perdeu a conexão com Deus. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. Espiritualmente, ele morreu. Então, para nós entendermos isso, nós precisamos conhecer melhor a nossa estrutura, a forma como o Criador fez a mim e fez a você. Amém? Lá em Gênesis 2:7, conta que Deus modelou com argila o ser humano. E em seguida ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Aleluia! O homem é, portanto, alma vivente e tem dois corpos. O físico, feito do barro para se relacionar com o mundo físico, e o corpo espiritual, formado pelo espírito humano, a partir do sopro do Todo-Poderoso, para se relacionar com o Pai, amém? E com o mundo espiritual. Então, quero dizer para vocês que quando o pecado ele entrou no mundo, o espírito do homem ele morreu. Ele perdeu essa conexão com Deus. E daí por diante, o que aconteceu com a humanidade? Ela precisa estar sendo sempre resgatada. Porque o plano de Deus para o homem, meus amados e minhas amadas alunas, é tríplice. Alcança seu espírito, a tua alma e o teu corpo. Lá em Romanos 3, 23, 24, diz assim, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você só somos salvos através da redenção, através do nome de Jesus, através da aceitação. Aquilo que eu falei na aula sobre o batismo, né, sobre nascer de novo. Aqueles que assistiram a aula já estão por dentro mais ou menos desse assunto aqui. E quais são as consequências do pecado? Pecado que faz separação entre eu e o meu Deus, que faz separação entre você e Deus. O pecado nos leva a morrer em vários sentidos. A morte espiritual, a física e a eterna. Meu Deus, que é a pior. A palavra morte, ela vem do grego thanatos, significando separação. E a Bíblia, ela relata sobre vários tipos de morte.
E aqui, ó, morte espiritual. A primeira dela, morte espiritual. Olha só, Gênesis 2:17 diz assim: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. O que aconteceu? Adão e Eva desobedeceram a Deus e ficaram separados da comunhão divina. Eu quero dizer para vocês aqui que é muito triste falar sobre isso, né? É dolorido, é doloroso, porque poderia ser tudo diferente hoje, né? E eu quero dizer para vocês que o homem, ele nasce neste estado do pecado já, porque ele decidiu, ele fez a sua escolha de comer do fruto, o único fruto que tinha sido proibido, e ele descobriu o que era mal. Antes ele não tinha esse entendimento, e depois ele descobriu. E por causa disso, devido a essa situação, eu e você nascemos em pecado, nesse estado. E lá em Romanos 6:23 diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por intermédio do Senhor Jesus, por aceitação do Senhor Jesus na nossa vida, nós somos livres, nós somos salvos, nós somos libertos, nós conquistamos a vitória no nome de Jesus. Amém. E a morte física ou corporal. Olha só, Gênesis 3:19 diz assim, ó, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. A única certeza que a gente tem, né, é que a nossa morte física e corporal, essa é a certeza que nós temos. Que eu e você, né, temos um prazo nessa terra. Temos um prazo, né? E eu quero dizer para vocês que essa morte físico-corporal é a separação das partes materiais e espirituais do ser humano. A matéria corpo, ela volta ao pó. Significa acabou, né? E a morte eterna, que significa segunda morte, né? Lá em Apocalipse 21:8 diz assim, ó, porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que praticam imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. É falecer, é morrer sem ter recebido a Cristo como seu Salvador. Porque quando você recebe a Cristo, quando você tem esse entendimento, tudo isso aqui que foi falado não faz parte da nossa vida, não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte daquilo que a gente acredita. E o que vai acontecer com essas pessoas que não receberão a Cristo como Salvador? Estes aguardarão o juízo final, onde serão julgados e lançados no lago de fogo, e a separação definitiva da presença de Deus na vida do ser humano. Acabou. Foi. E eu quero dizer para vocês que a salvação de Deus, ela tem vários estágios. E o primeiro deles significa a vida no Espírito. O primeiro dele se refere à vida no Espírito. Deus, ele salva. O que acontece? Deus, ele salva o espírito do homem através da regeneração pela graça. E o que acontece? O novo nascimento no Espírito, que acontece quando o homem confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é o único suficiente Salvador do seu espírito, e por meio do sacrifício dele, o homem tem vida plena. Então, o primeiro estágio é o do espírito, se refere à salvação do espírito. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. Ao crer
e declarar essa verdade, o espírito do homem nasce de novo, ele deixa de ser criatura e declara essa verdade e passa a ser filho de Deus. Nascer de novo, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus, como está escrito. Lá em João 1,2 está escrito assim, ó, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. O mundo lá fora, ele prega uma mentira deslavada. Ele diz que todos nós, todos, independente se aceitou Jesus ou não, nós somos filhos de Deus, nós somos criação de Deus, nós somos filhos de Deus. Mentira, somente os que nasceram de novo, somente os que o receberam, o aceitaram e tiveram o entendimento de o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É através de Jesus, aí sim, nós passamos a ser filhos. Até então, nós éramos criatura de Deus, não filhos de Deus. Somente a partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então se liga, não fica ligado no mundo. Amém? É tanto que aqui houve uma conversa de Jesus com Nicodemos, né? Que Nicodemos, ele pergunta assim para Jesus, né? Como assim nascer de novo? Né? Eu vou por acaso eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? E Jesus responde assim: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem, amados, não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porém, reino e salvação são coisas totalmente diferentes. Mais adiante lá, depois nós falaremos sobre o reino de Deus. Sabe? Então, eu só quero que vocês focam aqui, que cada ser humano precisa nascer de novo no Espírito para ter vida eterna. E eu quero dizer mais. E o faz quando reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Isso é muito importante, isso é muito sério, isso é muito incrível. Ser salvo, meus amados, é receber o favor de Deus, manifesto no sacrifício de Cristo, proposto e repartido gratuitamente pela graça. Você é salvo pela graça para todo aquele que nele crê. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum, eu só preciso crer, aí eu já sou salva. Deus me salvou. Amém? Efésios 2, 8, 9 diz assim: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se gloriar por este motivo. É através da aceitação, é através de você receber Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. O homem é salvo e recebe vida em seu espírito quando ainda é pecador. Você, nós pecamos o tempo inteiro. É ou não é? Pecamos em pensamento, pecamos em atitudes, pecamos em falar muitas das vezes coisas que não devemos falar, né? Murmuração, muitas das vezes incredulidade. Lá em Efésios 2:1 diz assim, ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Eu quero dizer para vocês que não há nada que o homem possa fazer para Deus amá-lo mais ou amá-lo menos. Deus já deu o seu Filho amado. Ele já mostrou para você que ele te ama incondicionalmente. Lá em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é dom de Deus e os dons são irrevogáveis. Eu quero dizer para vocês que eu e você já fomos salvos a partir do momento que nós aceitamos Jesus, ok? Mas se eu e você errarmos, pecarmos, como a gente faz direto, né? Nós vamos ser corrigidos pelo nosso Pai, que é Deus. Sabe? Eu quero dizer mais para vocês.
Por mais que nós tenhamos que lutar contra o pecado, por mais que nós tenhamos que resistir às coisas ruins, nós não vamos precisar derramar o nosso sangue. Não vamos precisar resistir até derramar o nosso próprio sangue, como Deus Todo-Poderoso, como Jesus fez por mim, por você, por mais que eu tenha que lutar, sabe? Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos corrige, Ele puxa a nossa orelha, Ele permite as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida, porque nós somos maus, nós somos desobedientes, nós somos autossuficientes muitas das vezes. Nem tudo nós colocamos Deus na frente, nem tudo nós pedimos conselhos para o Senhor. Sabe, muitas das vezes nós estamos esquecidos da palavra, nós esquecemos da palavra que Ele nos orienta o tempo todo na Bíblia. Eu quero dizer para vocês que por mais que Ele vá puxar a minha orelha e a sua, nós não podemos esquecer da palavra de encorajamento que Ele dirige para os seus filhos, que Ele dirige para mim e para você. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por Ele és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suporta. Lá em Hebreus 12, 4, 8 está dizendo isso. Olha aqui, ó, lá em Hebreus 12, 4, 8 está dizendo isso aqui, ó. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos se tornaram participantes, então não sois filhos legítimos, sois bastardos. Nós precisamos entender que o nosso pai, Ele nos corrige, sim, mas Ele nos corrige em amor. E muitas das vezes a gente não quer ser corrigido. Nós somos filhos rebeldes, nós somos filhos teimosos. Nós esquecemos que nós temos os nossos filhos, que muitas das vezes teima conosco, que muitas das vezes faz coisas que a gente não queria que eles fizessem. Mas o que acontece comigo e com você? A gente esquece disso. E o tempo todo Deus nos orienta na palavra dEle. E a gente esquece disso. E a gente começa a fazer segundo a nossa própria vontade, sabe? E o segundo estágio da salvação, ele acontece na alma, né? A alma humana é a sede, é aqui, ó, é a sede da nossa consciência. É aonde, ó, nasce a razão, a vontade, os sentimentos, aonde nascem as emoções, os quereres, né? Então nós precisamos entender que a alma humana é salva pela palavra de Deus. Lá em Tiago 1, 21, 22 diz assim: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sedes praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Se eu tô falando tudo isso aqui para vocês, e eu não segui isso aqui, né? Ser somente ouvinte da palavra e não praticante, eu já estou em desobediência com Deus. Eu já estou andando dentro da ilegalidade, que representa, eu estou me opondo, eu estou contradizendo tudo aquilo que o Senhor me orientou. Porque a palavra dele é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então eu não estou sabendo, não estou entendendo a palavra. Então eu preciso ler, reler. Quero dizer para vocês que a partir do novo nascimento, a alma humana, ela inicia o processo de transformação ou santificação, tá? Para isso ocorrer na minha vida e na sua vida, nós temos que praticar a palavra. Nós precisamos estar o quê? Dispostos a negar nós mesmos e a carregar a nossa cruz. Lá em Mateus 16, 24, 27, então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Esse texto nos revela que a salvação da alma depende de mim e de você, depende do cristão, da sua entrega, de se deixar lavar pela palavra, de se orientar pela palavra, de ser conduzido pela palavra. A salvação da alma, amados, não é pela graça, depende da disposição do cristão e ela pode ser perdida. Então eu preciso estar em obediência com a palavra. Eu preciso o alimento ser, assim como eu preciso do arroz, do feijão, da comida, eu preciso fazer uma academia para o meu corpo ficar saudável, eu preciso da leitura da palavra. Ah, mas é somente ler, Arlita? Não, é ler, reler e entender e praticar. Amém? Praticar. Tem muitos cristãos lendo, entendendo e na hora de praticar, ele se recusa a praticar. Sabe por quê? Porque vai ferir o eu dele, vai contra ele próprio. Então ele não quer isso. Mas isso é abominação para Deus. Sabe, eu quero dizer para vocês que a salvação na alma, ela é, portanto, um processo de transformação que a palavra produz no entendimento do homem. Por isso é muito importante conhecer e estudar as Escrituras, porque nela está escondida a salvação da alma humana. Por isso é importante, muito importante. Sabe? A cruz, ela fala de morte, ela fala que eu e você temos que deixar na cruz o nosso eu, as nossas vontades. A cruz, ela representa a morte. Morrer para mim e para você é todos os dias. Contra o que eu acho, contra o que eu penso, contra o que eu quero. É morrer todos os dias. Olha aqui que o Paulo disse. Lá em Gálatas 2:20, fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente na fé, no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Todos os dias o cristão deve morrer para o seu ego. Isso que eu acabei de dizer, para os seus desejos, para as suas vaidades, para as suas vontades e viver para Deus, a vontade de Deus. O que você quer de mim, Senhor? Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? O que tu acha, Senhor? É se orientar dentro daquilo que Deus quer para você e dentro da palavra dele, ele vai te orientar. Amém? Como está escrito lá em Romanos 8:36, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu quero dizer para vocês que quem resistir à transformação do seu entendimento, perde a salvação da sua alma. Porém, o arrependimento dá início ao processo todo novamente. Quando você se arrepende, quando você reconhece, quando você analisa, quando você diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou arrependido. Inicia, Deus, ele é maravilhoso. Eu acho que eu já falei isso na outra aula, é como se ele tivesse te dado uma folha em branco, uma nova chance, um novo recomeço. Sabe? Lá em 1 João 5, 3, 4 diz assim, porquanto nisso consiste o amor de Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é um triunfo que vence o mundo. Sabe qual é o triunfo que vence o mundo? A minha e a sua fé. Lá em 1 João 5, 3, 4 está dizendo isso. Nossa fé. É isso que nos faz triunfar. É isso que nos faz levantar todos os dias de manhã. Mesmo que tudo ao nosso redor está desabando. Mesmo que a pandemia está lá fora acabando com tudo. Acabando com o financeiro das pessoas. Acabando com a saúde das pessoas. Mas a nossa fé, ela nos dá força para prosseguir. Ela nos dá força para seguir. Mas essa fé, ela precisa ser regada. E regada com a palavra, alimentada, suprida.
É como se você tivesse uma despensa e quando você está numa necessidade, você abre aquela despensa, você tem coisas para você poder pegar e se alimentar o teu corpo. Aqui a palavra, ela alimenta o teu espírito. Essa despensa, ela está dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor. Amém? Eu estou apontando ali porque a minha Bíblia está ali. Amém? E o terceiro estágio da salvação acontece no corpo físico. Lá em Filipenses 3:21 diz assim, ó: no entanto, a nossa cidadania é nos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Nós receberemos o corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Amado aluno, amada aluna, cria essa expectativa no teu coração, que nós estamos aqui de passagem. A única coisa que a gente tem certeza é a morte desse corpo físico aqui. Mas que, porém, você deve imaginar e olhar para o céu, que é o lugar que o Senhor foi preparar para mim e para você. Amém? Lá em Romanos 8:29 diz assim, ó: portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim como foi com Cristo, também será com o cristão que entregar a sua vida a ele e buscar a transformação, a renovação da sua mente no fim dos tempos. Nós precisamos todos os dias estar renovando a nossa mente, limpando a nossa mente. Sabe por quê? Que o plano de Deus para o homem, ele contempla uma só salvação. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porém, acontece em 3 estágios. Não é somente um. No espírito, no novo nascimento, na alma, no processo de transformação da mente, tá? Quando eu começo a mudar a minha mente, quando eu começo a matar a minha carne, a diminuir as minhas vontades e pensar nas vontades do alto de Deus. E no final de tudo, nós receberemos um corpo glorificado. Amém? Para, segundo as nossas obras, reinarmos com Cristo. Então, o primeiro estágio, o espírito, o segundo estágio, a alma, e o terceiro, o corpo físico, onde nós vamos nos tornar com um corpo glorificado como o de Jesus. Amados, essa aula, ela é poderosa para mudar até mesmo os nossos pensamentos em relação às nossas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, você pode perguntar ali no grupo que você está incluso. Vai chegar para mim no particular e eu te responderei com o maior prazer deste mundo. Amém? Curva tua cabeça. Senhor Deus, quero abençoar, Senhor, cada aluno que assistiu essa aula. Pai querido, que a graça e o favor de Deus, que possa ter havido entendimento, Senhor, sobre cada mente, Senhor, sobre a salvação, meu Pai, sobre nos 3 estágios que precisamos passar e que precisamos entender e que precisamos fazer, Senhor. Em nome de Jesus, renova a minha e a mente de cada aluno que assistiu essa aula agora. Pai, eu os abençoo, meu Pai, com as ricas bênçãos dos céus nas regiões celestiais. Vá ao encontro de cada aluno, a necessidade de cada um, meu Pai. Eu não os conheço, Senhor, mas o Senhor conhece cada um, porque foi o Senhor que os criou. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Que Deus os abençoe poderosamente.